Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Receba a paz do Senhor. Amém. Só quem está feliz de estar aqui, dá um glória a Deus aí, bem forte. Esse foi o glória. Eu creio que essa não é mais uma noite, mas é a noite que Deus preparou para marcar a sua vida, a sua casa, a sua família. Alguém crê nisso ou eu estou sozinho? Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos nossos pastores que fazem parte da direção dessa igreja. Deus abençoe a vida de cada um, ministro do Evangelho que aqui pertence. Deus te abençoe. Meu amigo pastor Alexandre, Deus abençoe o senhor. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu vim hoje, acabei de chegar de Brasília, o voo não atrasou, mas o que atrasou foi a linha amarela, que estava toda parada, o pedágio deu um problema lá, mas eu consegui chegar. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite. Você crê nisso? Amém. Abra sua Bíblia, Gênesis. Capítulo 13. Gênesis 13, versículo de número 14. Gênesis, capítulo 13, versículo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Alguém não achou Gênesis? Não, se você não achar Gênesis, no final do culto você vem aqui aceitar Jesus. Por quê, pastor? Porque Gênesis fica depois da capa, mas fácil de achar. Quem achou, dá um glória a Deus aí, bem forte. Diz a Bíblia, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, e do oriente e do ocidente. Versículo 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua semente para sempre. Quem crê no poder da Bíblia, diga amém. Olhe para quem está ao seu lado e diga para ele hoje. Não, mas diga com ânimo. Diga hoje. Se não for para dar glória a Deus, sai de perto de mim. Quem veio nessa noite crendo que Deus vai falar aqui nessa conferência, dá um glória bem alto para todo mundo saber que Deus está aqui. Se assenta adorando a Jesus. Me preste a sua atenção, prometo que eu não vou me estender. Eu serei o mais breve possível na minha oportunidade. Queridos, nós estamos essa noite falando acerca de um texto que fala de dos principais personagens bíblicos de toda a Bíblia. Não só do Antigo Testamento, mas em toda a história até hoje, a importância do patriarca Abraão é gigante e muito notória. A Bíblia nos revela que Deus vai falar com Abraão. Ei, preciso de vocês. A primeira vez que Deus fala com Abraão está inserida na Bíblia no capítulo 12 do livro de Gênesis. E por mais que a família de Abraão, por mais que no lar de Abraão, a idolatria até ali reinasse, o pai de Abraão, a saber, Terá, era um homem idólatra e toda a sua família voltada à idolatria. Deus se manifesta no capítulo 12 a Abraão. Porque o fato de na minha casa não ter crente não significa que eu não possa ser o primeiro. Deus aparece para Abraão sem perguntar o seu histórico, mas criando com ele, a partir dele, uma história. E a primeira impressão, isso não é uma verdade, mas dizem por aí, se fosse, a primeira impressão que dizem é que fica, não é uma verdade, mas se fosse. Na primeira vez que Deus aparece para Abraão, e evade, Deus não aparece falando, eu vou te dar, eu vou fazer. Não, pastor, não. Deus quer dar para Abraão uma identidade. Como eu queria você com ânimo. Uma identidade.
E Deus se manifesta para Abraão dessa maneira. Não foi, eu vou te abrir uma porta, vou te dar um carro, vou te dar uma casa, vou te honrar. Você vai conhecer o mundo inteiro. Não. Não, pastor, não. Primeira coisa que Deus fala com Abraão é o seguinte: sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa de teus pais. Então, o primeiro assunto que Deus trata com Abraão, e o primeiro assunto que Deus trata com quem Deus quer marcar com uma identidade, olha para cá e escuta isso. O primeiro assunto a ser tratado é a renúncia que esse alguém precisa fazer. Porque sair da terra, da parentela e da casa de teus pais são 3 níveis de renúncia que Deus pediu para Abraão. Porque Deus não pode abençoar e usar quem não tem coragem de largar coisas, lugares e pessoas. Vai apertar, mas fica comigo e dá glória para fingir que não é com você. Mas eu vim nessa conferência pregar para alguém, não fique triste comigo, para dizer para você que tem lugares que não te cabem mais. Grupos de zap que são até muito legais, mas que não te cabem mais. Pessoas que você até gosta, mas que não te cabem mais. Porque na trajetória que Deus tem para a sua vida, você tem que estar pronto para largar coisas, lugares e pessoas. Só que a minha geração, aqui não, só lá onde eu congrego, nós queremos tudo de Deus e não fazemos para Deus nada. Nós entramos num culto como esse, pedimos para Deus 10 coisas, e se Deus pedir uma, não estamos prontos para deixar. Só que tem uma coisa, qual, pastor? Deus pediu para Abraão 3 níveis de renúncia. Quantos níveis? Quantos níveis? 3. Mas agora vai fazer para ele algumas promessas. E eu vou contar com vocês. Primeira, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, eu vou te abençoar. Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Abraão, tu serás uma bênção. Abraão, quem te abençoar está abençoado, amaldiçoar está amaldiçoado. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é só para quem está ligado e é penteca nesse congresso. Quantos níveis de renúncia Deus pediu? Quantos níveis de renúncia Deus pediu? E quantas promessas Deus fez? Ou seja, Deus dobrou a recompensa para quem renunciou. Queria estar pregando para Deus. Porque ninguém tem como dar para Deus mais do que Deus tem para te entregar. Pastor, o senhor não sabe o que eu deixei para estar aqui. O senhor não sabe o que eu renunciei para estar aqui. O senhor não sabe o que eu larguei para estar aqui. Então pega essa palavra. Se você soubesse o que o céu preparou só por conta da tua renúncia, você adorava com mais vontade nessa conferência. Porque Deus nunca vai perder para você. E quando você achar que já fez demais para o reino, lembra que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então recebe essa palavra. Quem renuncia nunca perde, quem renuncia ganha. Me ajuda a pregar, eu estou pregando numa Assembleia de Deus. Cata a mão nesse crente aí, chacoalha até ele funcionar, acorda ele mesmo. Isso é para ser chato hoje. É congresso isso, chacoalha ele e ela, fará para ele e para ela. Ninguém, diga, ninguém tem como fazer mais para Deus do que Deus tem para fazer na vida dele. O que eu vim declarar nesse sábado, nessa conferência, é isso. Quem quer ter identidade tem que renunciar mesmo, tem que largar mesmo, tem que cortar mesmo. Mas o que o céu tem para fazer na vida de quem renuncia é coisa poderosa, é coisa maior. Quem pode levantar as mãos essa noite e dar glória para aquele que pode fazer mais na tua vida? Só que existem 2 coisas que me intrigaram. Quais? No mesmo versículo Deus diz o seguinte: Abraão, eu vou te abençoar. Segundo, vou fazer de ti uma bênção. Meus líderes, amada igreja, por que Deus fala 2 vezes no mesmo versículo sobre esses assuntos? Eu vou te abençoar e vou fazer de ti uma bênção.
Porque ser abençoado é muito pouco. Deus não quer abençoar você. Deus quer fazer de você a própria referência da... Porque abençoado muita gente é. Ser abençoado é para quem tem identidade na presença de Deus. Porque quem é bênção não é contaminado, mas ele consegue influenciar pessoas que estão próximas a ele. É bênção. Quem é bênção não coloca a culpa no outro. Quem é bênção consegue ganhar o outro para Jesus. Você será a própria bênção para essa geração. Abraão escuta tudo isso de Deus e decide partir. Só que quando ele parte, a Bíblia diz que no meio do seu percurso, Abraão pisa numa terra chamada Canaã. Qual o nome da terra? Você não quer mais ouvir. Qual o nome da terra? Canaã. O que era Canaã, pastor? Canaã era o sonho. O sonho, projeto, objetivo do pai de Abraão. O pai de Abraão queria muito, muito, muito chegar em Canaã. Mas ele morreu em Harã. Ou seja, o pai de Abraão não chegou em Canaã. Só que olha para cá, uma das primeiras terras que Abraão chegou, depois que ele saiu, ouvindo Deus, foi Canaã. Eu queria uns 20 pentecostais, canela roxa, de fogo, para receber isso aqui. O fato do pai de Abraão não ter conseguido, não significa que Abraão também não vai conseguir. Peguei turbulência para estar aqui. Pega essa palavra com mais ânimo. O que é, pastor? Não faça regra porque alguém quebrou na tua família. Pastor, nas minhas primas ninguém casou, o problema é delas. Pastor, lá todo mundo mãe solteira, o problema é delas. Pastor, lá ninguém passou no concurso, o problema é deles. Pastor, lá ninguém se mudou ainda, o problema é deles. Eu estou pregando para os primeiros que vão chegar onde... Não, mais ânimo. Pega essa palavra com vontade. O fato de alguém ter quebrado antes de você não faz de você um quebrado. Abraão, levanta a cabeça e possui, porque sobre ti há uma palavra de Deus para a sua vida. Há alguém que pode adorar aqui essa noite? Não, pastor, é normal lá na minha família. Minha avó morreu disso, minha mãe também. Eu vou até fazer exame. Quebra isso hoje. Não, pastor, lá é normal, todo mundo nasceu, viveu e morreu no mesmo quintal. Então quebra isso agora. Porque o fato de alguém antes de você ter dado errado não significa que você também vá dar. Há poucos dias, o pastor Alexandre me acompanha, ele sabe do que eu estou falando. Eu tive a honra de estar em alguns lugares desse mundo que eu nunca pensei em estar. E se eu olhar para minha família, ninguém foi. Imagina se eu falasse assim, não, isso não é para mim, não, na minha família ninguém vai. O máximo que a gente vai é Araruama. O máximo que a gente vai é Jaconé. Mas eu acreditei. É Deus que está fazendo? Então vamos. Tive a honra de pregar em Portugal, de pregar em Londres, de pregar na Irlanda. Por quê, pastor? Porque sou melhor que os outros? Não, porque eu acreditei no que ninguém acreditou. E eu estou pregando para uma geração que vai romper o que a família não conseguiu vencer, porque sobre você é uma bênção de Deus na sua vida. Estou pregando para advogados, doutores, médicos, pessoas que vão ser bem-sucedidas na sua vida, porque Deus está contigo. Pastor, me dá um detalhe do que, por que Abraão consegue e o pai dele não? O pai de Abraão queria chegar em Canaã, sim ou não? Me mostra na Bíblia ele renunciando a alguma coisa. Vai apertar, mas fica comigo aqui. Sonhar sem renúncia é perder tempo. Pastor, eu estou aqui, mas eu quero ir na Disney, eu quero ir em Orlando, pastor, eu quero ir na Torre Eiffel, pastor, eu quero ir, eu quero. Deus está falando assim, tá bom. Quer também largar isso? Quer também abandonar isso? Quer também se afastar disso? E some, glória, mas eu vou pregar assim mesmo. Realizar não é para quem quer, é para quem renuncia e entra de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. E o que Abraão faz quando ele pisa em Canaã? Tirou uma selfie e falou, #cheguei? Não.
Fez uma nova trend no TikTok, pastor. Vou fazer uma trend chegando em Canaã. Não. Não, pastor, não. Fez uma ligação de vídeo e falou: ai, não acreditou? Eu estou aqui, ó. Não. A primeira coisa que Abraão faz quando ele pisa em Canaã está na Bíblia. E edificou ali um altar ao Senhor. Porque quem tem identidade não muda quando chega. Eu vou de novo. Quem tem identidade não muda quando a porta abre. Isso é coisa para mau caráter, bandido do evangelho. Quem sabe o que o relacionamento que tem com Deus, quando chega manda altar, quando chega edifica altar, quando chega não muda. Tem uns crentes besta por aí, e quando chega esquece do altar que levou ele para lá. Varão, porque você não vem mais no culto? Eu não tenho mais tempo não, varão. Na prova tinha tempo. Morava no monte, era igual o Pedro. Vou fazer uma cabana aqui. Mas é Deus honrar um pouquinho que ele esquece do altar que o levou para lá. Nessa igreja, esse espírito não vai entrar. Porque eu estou pregando para gente que tem identidade. Vai chegar longe. Quando chegar lá, o altar vai estar junto com ele. Abraão edifica altar a Deus diversas vezes. Até que a Bíblia diz... Você está aqui ainda, diga amém. Só quem está dormindo dá um glória. Vocês estão ligados. Chegou uma fome que assolou toda a terra. E quando a fome chegou, só tinha comida em um lugar. Qual, pastor? Egito. E Abraão, pastores, ministros, Abada e Evade. Abraão, quando a fome chegou, olhou para a esposa dele, Sara, e falou assim: vamos para o Egito. E quando ele desceu para o Egito, na porta do Egito, eu disse aonde? Não, fala com vontade. Eu disse aonde? Na porta do Egito. Ele não entrou no Egito. Ele estava na? Ele olhou assim para Sara e falou: Sara, quando entrarmos lá, fala que você é minha irmã. Ele estava no Egito, pastor? Não, ele estava na? Ele estava na? Ele entrou no Egito, pastor? Não, ele estava na? Vai apertar, mas fica aqui comigo. Fica triste não para voltar ano que vem. Na porta do Egito, ele não entrou no Egito, mas o Egito já entrou. Porque está na porta, mas está mentindo. Então não culpe o Egito por decisões que você tomou antes de pisar nele. É para identidade. Vai apertar, mas fica aqui. Olha para cá, meu lindo, minha linda. Eu não acredito que ninguém desvia no baile. Ninguém desvia no pagode. Ninguém desvia na noitada. Ninguém desvia na roda de samba. Ninguém desvia lá. Não, pastor, não. Onde que eu desvio, pastor? Aqui. Porque eu não conheço alguém que dormiu, crente acordou desviado. Não, pastor, não, é um processo. Você não sente mais Deus. Aqui. Você não adora mais com força. Aonde? Aqui. Você não tem mais fervor. Aonde? Aqui. Você não se envolve mais. Aonde? Aqui. Não ora mais em línguas. Aonde? Aqui. E o resultado de esfriar aqui é ir para lá. Porque quem está indo para o Egito está tomando atitudes aqui que se combinam mais com lá do que isso aqui. Eu sei que ficou difícil de adorar, mas é congresso. Quem está pregando é nascido e criado no Evangelho. Nascido e criado no Evangelho. De berço. Aí com meus 16 anos, bateu uma curiosidade em mim, pastor Alexandre. Fiquei curioso. E eu comecei a desgostar mais das coisas de Deus e fiquei olhando mais para o mundo. Até que eu falei para meu pai, pai, desviei. Meu pai era diácono e falou assim: olha, o livre-arbítrio está valendo para você, mas como você mora debaixo do meu teto, desviado aqui, vai para EBD e entra em casa às 9 da noite.
A minha casa era assim. Não precisa ser crente não. Domingo de manhã é EBD. E todo dia, 9 horas em casa. Era a minha regra. E como é que desvia entrando em casa 9 horas, irmão? Como o diabo é astuto, lá onde eu morava, começou uma festa 4 da tarde, uma tal de matinê. Você tá rindo? Mas o diabo é sujo. Aí eu falei, me achei. 4 da tarde, até 9 horas, já curti demais. E a minha primeira noite de desviado, eu lembro como é que foi. Fui na Renner, comprei uma blusa diferente, minha blusa era tudo de crente. Um negócio com tipo um diabo aqui no desenhado, uns dragão. Passei, comprei um Malbec que melhor que tinha. Ai, me enchi de Malbec, falei, é hoje. Desviado. Quando eu entrei na festa, tinha uma rodinha de amigos meus. Lembro até hoje, Leonardo Pinheiro e Heber Nascimento. Até hoje são meus amigos. Quando eu entrei, eles dois, em vez de falar, bora, falaram, o que você está fazendo aqui? Olha para cá. Quando Abraão entrou no Egito mentindo, Deus manda pragas para o Egito. Faraó chama Abraão para o gabinete, imagina essa cena. E falou assim, você mentiu para mim, Abraão. Porque você falou que ela era tua irmã, mas ela é tua esposa. E por conta da tua mentira, Deus castigou o Egito. Abraão, oficial, convidado, você e todo mundo que está contigo a se retirar do Egito. Então quem expulsa Abraão do Egito é Faraó. Por que, pastor? Porque Faraó percebeu que Abraão não era daquele ambiente. Naquela matinê que eles falaram, o que você está fazendo aqui? O Heber disse assim, Miguel, teu pai não é diácono? Eu falei, preciso falar baixo, rapaz. Vai me queimar aqui na festa. No final da noite, irmão, eu não consegui curtir nada. Eu até tentei, mas não consegui. Falava gíria, eu falava, Senhor, o que eu estou falando? Para no final da noite eles falaram assim, cara, vem mais não, mano, tu estragou tudo. Aquela festa eles não pegaram ninguém por causa de mim. Eu parecia um pateta. Sabe o que é o ímpio dizer, isso não combina com você? É Deus falando, quem nasceu vivendo de altar, só vai dar certo no altar, não adianta ir para o Egito. Estou pregando para alguém. Pode falar gíria, lindão. Pode mudar tua vestimenta. Pode fazer um nevou, nevado, vermelhou. Não adianta. Quem nasceu para viver no altar só vai dar certo no altar. Pega na mão desse jovem aí, chacoalha ele. Eu estou pregando para quem veio crer. Isso. Ah, se o baterista fosse meu amigo, ele já estava aqui. Chacoalha ele aí, até ele acordar. Olha dentro dos olhos dele e fala para ela, não adianta. Ânimo, diga não adianta. Diga não adianta. Quem nasceu com a identidade do altar, pode tentar, pode passear, pode falar gíria, pode querer se misturar. Teu lugar é no altar, meu filho. Teu lugar é no altar, minha filha. Será que eu estou pregando por uns 15 aqui que entende que a tua vida é do altar, que a tua história é do altar? Só quem é do altar, dá um pulo desse banco, abre essa boca, reage agora quem é do altar. É do altar. Não, pastor, essa semana... Tudo pronto, pastor. Essa semana eu já reuni minha galera e nós vamos pro baile. Vai, bobo. E tem uns que são pior do que eu. Eu não fui pro baile, né? Eu tinha medo demais. Mano, assim que é na igreja. Se eu ouvir um tiro até hoje eu corro. Tem medo. Mas tem amigos da minha época que foram tentar se misturar. Uns morreram. Outros desviaram. Nunca mais voltaram. Outros presos até hoje nas drogas. Porque não entenderam que o lugar deles era no altar.
Tua identidade é essa. Você nasceu para o altar. Mãe, pai, o filho está lá? Calma. Se foi marcado pelo altar um dia, vai voltar para o altar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é quem diz. No capítulo que lemos, o capítulo 13, Abraão saiu do Egito. E a Bíblia diz que ele voltou para o altar que ele um dia tinha erguido. Por que, Viana? O altar não mudou de lugar. Ele que se afastou do altar. Então não é o altar que tem que ir até ele, é ele que tem que ir até o... No altar, ele edifica a Deus uma adoração. Enquanto isso, começa uma briga. Eu posso falar mais 12 minutos? Diga amém. Sim ou não, gente? Estou falando muito? Vocês sabem enganar a gente. Começou uma briga. Entre quem, pastor? Entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. A terra não podia comportar os dois. Então os pastores de Ló e de Abraão começaram a brigar. Aí Abraão e Ló viram um para o outro e falam assim: não podemos brigar porque somos parentes. Não podemos brigar porque somos... Fala para alguém, parente dá problema até na Bíblia, fala para ele. Não é só o teu não, a Bíblia também tinha. Só que tem um detalhe aqui que só vai entender quem está ligado comigo na mensagem. Qual pastor? Ele falou, nós somos pá? O que Deus falou para Abraão? Sai da tua parente. O que um parente está fazendo no capítulo 13, se Deus mandou ele abandonar o parente no capítulo 12? Vai apertar, mas dá um glória de fininho para parecer que não é com você. Abraão está falando para Deus o seguinte: eu renunciei tudo, só trouxe Ló. Então a renúncia de Abraão é uma renúncia que existe em 99%, mas meu lindo, 99% para Deus não rola, ou é 100 ou é nada. Pastor, eu já abandonei tudo, eu só estou trazendo isso aqui. É isso aí que é o problema. Vocês sumiram, né? Não, pastor, é só isso aqui. Pastor, eu já abandonei tanta coisa, isso aqui não é nada, é tudo. Deus não trabalha com 99% de renúncia. Com Deus é tudo ou nada. Eu vou além. Quem já entregou para Deus 100%, Deus nunca vai aceitar 70%. Para quem já orou 1 hora por dia, Deus não vai aceitar que você ore 1 minuto. Porque foi você que elevou o padrão, agora sustenta ele. Deus, eu só trouxe Ló. Olha para cá. E aqui está interessante, porque Ló não deu problema para Abraão, do 12 ao 13. Eu queria uns 10 ligados. E olha para cá. Por que, pastor? Porque no começo a desobediência não dá problema. Só depois. Porque a desobediência no começo é até agradável, mas depois ela gera problemas. Então, com carinho, fala para ele, abandona logo isso. Tem medo não, ele não vai te bater não, fala, abandona logo isso. Antes que te cause um problema maior. Quando brigaram, diz a Bíblia que Abraão falou assim, faz o seguinte, Ló, escolhe para onde você quer ir. Ló levantou os olhos e viu toda a campina, e ela era bem regada como se fosse o Jordão, era um lugar lindo. Pensa num lugar lindo aí, pensa num lugar lindo, pensa aí. Pensou? Fala aí. Céu, vamos lá. Israel, vamos embora. Vamos, gente. Belém? Vamos lá, outro lugar lindo. Bora, Coral, vamos embora, juventude, um lugar lindo aí, pensa aí. Grécia, Roma, vamos embora. Gramacho?
Rapaz, eu ouvi Gramado, meu coração quase parou. Gramado, vambora! Caribe! Aonde é a tua fé alcançar? É lá que você vai. Vai para esse lugar lindo aí. Estados Unidos, isso, vambora! Amém. Rapaz, quando a mensagem estava dura, não tinha essa animação toda. Começou, Caribe, Estados Unidos, Gramacho, Belfor Roxo. Vocês são terríveis. Foi um lugar lindo como esses que Ló viu. Olha para cá, Evade. Foi um lugar lindo como esses que Ló olhou e falou, eu vou. Só que tem um problema. Ló está indo para Sodoma e Gomorra. Onde lá ele vai perder toda a sua família. Porque, olha para cá, meu amigo, minha amiga. Qual é o padrão da escolha de Ló? Ló escolhe com os olhos. É bonito, eu quero. Deu até a coceira, mas eu preciso pregar. É bonita, estou dentro. É bonito, eu escolho. Mas quem escolhe pelo que vê, uma hora ou outra se arrebenta. Porque a decisão de quem tem uma identidade com Deus não é pelo que ele está vendo. Deus já deixou o padrão. Davi, ou melhor, Samuel, eu não olho para a aparência. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o Corá. Pode ser lindo, se não for crente, não presta para você. Pode parar o complexo quando passar. Se não for crente, não presta para você. Não, pastor, quando ela passa, meus olhos chegam a brilhar. É? Que lindo. Depois você me liga e me conta o problema. Queira ter alguém que tem os mesmos valores e princípios que você. Enquanto Ló escolhe pelo que está vendo, Abraão está no texto. Disse Deus a Abraão, Mídia, me ajuda por favor. Coloca o versículo 14 de novo. Eu já vou terminar de pregar porque eu não quero ser chato. Já sendo. Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Põe aqui no telão para a gente ler juntos. Dá para aqui, obrigado. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou. Depois que quando? Eu preciso de toda a sua atenção. Se você não ouviu nada até agora, escuta isso. Depois de quando? Disse Deus a Abraão, depois que Ló se apartou? Depois que Ló se apartou? Deus quer falar com Abraão? Sim. Só que desde o Egito, Deus não falou mais. Só falou agora. Depois que Ló se apartou. Olha para cá, eu preciso de vocês. Quem aqui já encontrou, é mais as mulheres, uma amiga na rua, uma amiga íntima, e com ela estava uma outra pessoa que você não conhece? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Ânimo! Aí, você quer falar com a sua amiga, mas como tem uma estranha lá, você fica assim, amiga. Quem riu confirmou. Então agora que é mais moderna, amiga. Não fala, mas amiga, olha o zap. Por quê, pastor? Porque o assunto de amigos, estranho não pode participar. Versículo 14, Deus está assim para Abraão. Abraão, depois que Ló Deus quer falar? Quer, porque Deus e Abraão eram amigos. Mas toda vez que Deus ia falar e via Ló, ele se calava. Porque assunto de amigos estranhos não participa. Deus está assim hoje para algumas pessoas. Larga aquela prática lá que eu falo. Volta para o altar que eu falo. Abandona isso que eu falo. Se achega mais à minha presença que eu falo. Pega a mão desse crente aí, pega a mão dele. É a última vez que eu peço. Que pregador chato sou, e ano que vem eu volto. Chacoalha esse crente aí até ele acordar.
Isso, vamos, isso. Fala para ele, depois. Ânimo, diga depois que você mandar embora a tua vida, o que não cabe no teu propósito. Fala para ele, prepara. Deus fala de novo, usa de novo, levanta de novo, enche de novo, abençoa de novo, marca de novo. Eu vim pregar na Itaoca para quem acredita que quando louvar Deus vem, louvar Deus chega, louvar Deus aparece. E recebe essa palavra. Até sexta-feira dessa semana, Deus vai se revelar para alguém como nunca se revelou. Quem acredita no que eu estou pregando, levante as tuas mãos essa noite, porque eu vim pregar para quem tem coragem de mandar Lori para Deus vir. Lá vai, Deus vem. Lá vai, Deus vem. Lá vai, unção vem. Lá vai, poder. Urabacala Sanderebaia. Eu vou te dar 1 minuto para abrir essa boca, porque enquanto você adora, lá vai, mas Deus vem. Lá vai, mas Deus vem. Lá vai. Será que pode abrir a boca por 30 segundos e dar glória para Deus? Aumenta o volume da tua adoração. Estou sentindo o céu aperto aqui, pastor Alexandre. Aumenta o volume do glória a Deus. Eu vim profetizar sem medo de errar. É só ir para Deus chegar. É só ir para a porta se abrir. É só ir para alguma coisa mudar. Quem tem coragem de abrir mão do que não cabe na sua identidade, vai viver o que ninguém está vivendo, vai chegar onde ninguém chegou. Lá vai, Deus vem. Muita coisa na minha vida mudou depois que eu disse assim, pode ir. Ou depois que eu determinei, não fica mais. Deus não fala com banco, fala com pessoas. Tem gente aqui que o que falta para viver tudo que Deus tem para ele é você ter coragem para falar, vai, sai. Não combina com a tua identidade, você sabe disso. Sai. Não combina com o teu propósito e você sabe disso. Sai. Não combina com a tua chamada e você sabe disso. Sai. Quando Ló vai, Deus falou para Abraão, levanta os teus olhos. Oh, eu estou sentindo o céu aqui. Levanta os teus. Levanta os teus. Levanta os teus. Então quem anda com Ló está assim. Mas quem obedece o propósito está pregando para alguém. Você não fica de cabeça baixa mais esse ano. Será que eu estou pregando para alguém ou eu estou sozinho? Você está proibido de permanecer desse jeito. A voz de Deus ecoa na vai para gritar para alguém. Levanta a tua cabeça. Alabá, sarabá, levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça. Por que, pastor? Porque altar e cabeça baixa não combinam. Quem está no altar, levanta os teus olhos, levanta os teus olhos, levanta os teus olhos, levanta os teus olhos. Grite. Se você pode, fique de pé comigo. Levanta agora os teus olhos.
e olha para onde você está. Abraão olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente e para o ocidente. Está vendo? Tô. Abraão lá olhou a campina, achou linda e foi. Você não, você é assim, norte, sul, oriente, ocidente. Por quê? Ló escolhe com beleza. E você? Direção. Norte, sul. Mas pastor, olha para mim aqui, eu terminei. Dá tempo ainda para minha vida? Olha para cá, juventude. Olha para cá, igreja. Pastor, dá tempo para mim ainda? Já passei tanta coisa, já fiz tanta coisa, já errei tanto. Mídia, me ajuda por favor, mídia. No telão, Gênesis 12:4. Gênesis 12:4. Assim, partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 25 anos, quando o Senhor chamou ele. Está assim? 35 anos, está assim? 45 anos, está assim? Não! Olha para cá e evade. Quando Deus chamou Abraão para dar para ele uma identidade e um propósito, ele era um coroa de 75 anos. Só vai dar glória a quem está aqui. Se deu tempo para um homem de 75 anos marcar a história. Imagina quem tem 16, 17, 18, 19, 20, 21. Estou sentindo Deus. Fala para ele, dá tempo de ter a identidade do céu ainda. Fala, dá tempo de viver o propósito de Deus na sua vida ainda. Dá tempo. Eu não conheço vocês. Eu não conheço ninguém. Mas Deus falou aqui essa noite. Falou ou não? Falou ou não? Falou com banco? Não. Falou com pessoas. Estou pregando aqui para duas classes de pessoas. Se puder preparar o quem é esse, aquele back de novo, vai ficar lindo. Olha para cá. Ei, olha para cá. Estou pregando hoje para duas classes de pessoas. Quantas classes? A primeira é para quem já teve uma experiência no altar. Já foi crente. Olha para mim. Já adorou, já serviu a Deus. Já foi aqui dessa presença. Mas se distanciou. Foi para o Egito. Foi viver as coisas. Acontece. Olha para mim. Acontece. A segunda classe é para aqueles que nunca serviram a Deus na sua vida. Mas se você está aqui dentro é porque no mínimo você acredita que Deus tem alguma coisa para você. Como Deus falou com você essa noite. Essa é a hora de você que se afastou do altar, ou você que nunca foi do altar, tomar a melhor decisão da sua vida. No 3, você que ouviu Deus falar e quer hoje voltar para essa presença. Rapaz, era para estar cantando aqui em cima. Era para estar pregando, era para estar vivendo tudo que Deus tem para a sua vida. Mas alguma coisa aconteceu. No 3, eu vou orar por você. Você vai sair do teu lugar e vai vir até esse altar. Eu conto 1, você não nasceu para viver a vida que está vivendo hoje. Eu conto 2, se você soubesse o que Deus tem para a tua vida, você não perderia mais nenhum dia. Eu conto 3, se você é essa pessoa, homem, mulher, moço ou moça, está na hora de você voltar para o altar. Sai do teu lugar e vem para o altar, agora. Pode vir enquanto eles vão cantar. É a tua chance de você voltar para o altar. Estou te esperando, vem para o altar. Aquele mestre escrevendo com o dedo no chão. Estou te esperando, rapaz. Estou te esperando, moço, é hoje. Deus quer mudar a tua história. Que a lei de Moisés
me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atira pedra quem nunca pecou, ele me perdoou. De adoração, oração, é agora. É hora do altar. Eu só tinha, vamos! Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Vamos! Como a frase atira pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me perdoou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me perdoou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Olha pra mim. Bem baixinho, olha pra mim. Eu sei que tem gente pra vir aqui e não são poucas pessoas, são muitas. Olha pra cá. Até quando você vai se iludir, mentir pra você mesmo que tá tudo bem? Deus está falando com você que quer mudar a tua história, isso é hoje. Olha pra cá, pastor, eu não tô pronto ainda. Pastor, hoje não, eu não tô pronto. Olha pra cá, pronto e pronta você não vai estar. Você tem muita coisa para mudar aí, para largar, para ser transformado. Esse convite não é para quem está pronto, é para quem está decidido. Chega, eu vou mudar de vida. Pastor, então amanhã eu estou de terno, gravata, uma Bíblia gigante na mão? Claro que não, mas amanhã a tua vida está nas mãos de quem pode mudar a tua história. É por isso que eu vou dizer que tem gente aqui hoje que está ouvindo Deus, sentindo Deus e está se retendo no teu lugar. Chega, que toda a cadeia seja quebrada para você tomar a melhor decisão da sua vida. Você está sentindo a presença de Deus? Você está ouvindo a voz de Deus? Bate forte o coração nessa hora, a perna fica meio mole. É Deus falando, vem que eu quero mudar a tua vida. Por isso, eu quero convidar a primeira pessoa, homem, mulher, moço ou moça, pede licença no teu lugar. Pastor, eu convidei um amigo, ele precisa estar aqui. Pergunta ele se ele quer companhia para chegar até esse lugar. A primeira pessoa, em nome de Jesus,
sai do teu lugar, venha para esse altar e deixa Deus transformar a sua vida. Onde está você? Ele está batendo na porta do teu coração. E se você abrir, Ele vai mudar a tua história. Está aqui a primeira, cadê a segunda? Glória. Glória. Isso. Tem muita gente para vir aqui. Estou te esperando no altar. Isso. Pode vir. Isso. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê a sétima? Vem pro altar. Ele me perdoou. Vamos, vamos. Eu só tinha os meus vem pro altar, vem! Pra lhe oferecer. Mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Como a frase atira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça te alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados levou. Nós temos aqui 9 vidas. Cadê a 10ª? Eu preciso entregar o microfone ao pastor. Cadê a 10ª? Cadê a 10ª? Você está aqui dentro hoje. Chega, rapaz, de ser forte. Tu dá 4 chances para quem não presta, e para Deus você não vai dar uma. O que Deus quer, pastor? Uma chance para mudar a tua vida. Pastor, já fui 3 vezes aí, 4 não deu. Tenta mais uma, é hoje. Deus quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Tem mais para vir, eu sinto isso em Deus. Cadê a 10ª? Vem, 10ª. Todo vazio que isso, tá aqui. 11ª, vem pro altar. Vamos. Vamos. A minha alma vamos. Buscava, venha, venha. Nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava, nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada.
por essas vidas que estão aqui. Olha para mim, bem baixinho o louvor. Só que Deus me disse agora que existem pessoas, existem jovens aqui dentro, que o espírito da depressão e suicídio tem tentado tomar a tua alma. Você se acha inferior, você acha que não vai dar certo. Na tua família ninguém acreditou em você. Talvez palavras negativas chegaram no teu coração. Eu não conheço você, mas o Deus que está nesse altar conhece. Eu estou todo arrepiado. Deus está falando para alguém aqui hoje. Não é falta de nada a não ser a minha presença. O que falta na tua vida é a minha presença. Se eu entrar aí, eu resolvo tudo. Se eu entrar aí, eu vou sanar essa dor. Se eu entrar aí, eu vou mudar esse diagnóstico. Você não será resultado de palavras malditas. Você é alguém marcado para viver o que Deus tem para a sua história. Eu estou todo arrepiado. Eu estou sentindo Deus aqui tão pertinho. 12ª pessoa, jovem, moça, moço, sai do teu lugar agora, corre para esse altar. Ele vai quebrar todos os traumas que você carregou até hoje. Medo será arrancado do teu coração. Esse espírito de inferioridade vai cair aqui agora, no altar. Onde está você que está ouvindo Deus falar? Não adianta você ouvir Deus e não fazer nada. O que é que eu faço, pastor? São poucos passos até esse altar, mas é uma mudança extraordinária. 12ª pessoa, no nome de Jesus, sai do teu lugar. Vem para o altar. Não se faça de surdo nem de surda. Vem para o altar. Pastor, se eu for aí, muda o que é na tua vida? Na minha vida, nada. Na tua vida, tudo. É tua noite. Está aqui a 12ª. 13ª, vem para o altar. Se comanderema cheia. Maldições serão quebradas aqui nesse altar hoje. Está vindo aqui a 13ª. Maldições serão quebradas nesse altar agora. 14ª está vindo. Glória, glória. Se eu fosse a juventude, eu adorava com mais força. Porque a festa até agora era de vocês, mas a festa subiu de nível. Porque se há um pecador na terra, no céu, a minha alma buscava e nada me completava. Vamos! Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tá vindo mais gente! Tá vindo mais gente! A presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. A minha vida foi transformada. Vamos fazer uma festa linda. Vamos fazer uma festa linda. Juventude, cerca eles aqui. Cerca eles. Juventude aí, Evade, cerca eles. Coral, todo mundo cerca. Quando eu contar uma, vocês gritam glória. Quando eu contar 2, vocês gritam glória. Quando chegar na última alma, louvor prepara, banda prepara. Na última, vai ter uma festa linda aqui na Ievade. Quem está comigo, diga amém. Vamos testar. Uma! Não, assim não. É com força. Uma! Agora é para valer, para estremecer o inverno. Porque a identidade do céu está sendo reposicionada aqui para algumas pessoas dessa noite. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e evade. Jesus salvou 20. Abre a boca. Não há espaço pra mais nada. Abre a boca. Todo vazio que Abre a boca. vi, hoje é sua morada. A minha alma buscava, Vamos. e nada me completava. A tua presença é que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Aleluia. Minha vida foi transformada. Vamos orar. Vamos orar. Pai, nós te louvamos essa noite. Nós bendizemos o teu nome nesse lugar. Porque aprove o Senhor alcançar 20 preciosas vidas aqui essa noite. E como ministro do teu evangelho eu declaro: falidos os planos do maligno contra eles. Depressão sai, suicídio sai, medo sai, traumas saiam agora. Demônio, pega a tua bagagem, sai agora da vida deles. E eu declaro que eles são teus para sempre. Eu declaro o lugar deles é no teu altar. Eu declaro que a partir de agora em diante, o que vai definir a vida deles é a tua direção. O Senhor dará o norte, o Senhor dará o sul, o Senhor dará o oriente, o ocidente. Recebe eles na tua presença, dá um banho neles com teu sangue, e que o teu nome seja erguido, adorado e bendito, em nome de Jesus. Aplauda, exalte, glorifique. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Meus amigos, 1 minuto. Acompanhe essa galera aqui linda para ir para fora. 1 minuto, 1 minuto. Queremos falar com você 1 minuto e abençoar a sua vida. 1 minuto, acompanhe eles. A igreja, a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Meu amigo, Pastor Carlos, a palavra com mais força. Isso.